Eu sou Francisco Júnior e nesse primeiro vídeo do canal eu vou falar sobre a franquia Rocky Balboa. Né? Muitos já sabem, né, quase tudo sobre ela, não tem muito o que explanar, né? Vamos até falar algumas coisas, né? Alguns detalhes interessantes sobre essa franquia, né? Mas o principal é eu trazer assim, a experiência que eu tenho, que eu tive, né, na minha vida com esses filmes, né, que essa aqui para mim é a melhor franquia, né, do cinema norte-americano e mundial. Então, nós sabemos que é uma franquia extensa, né, que já foram realizados 6 filmes dentro da história do Rocky Balboa, né, que muitos já sabem que o roteiro foi feito por Sylvester Stallone no momento que ele estava com problemas pessoais, endividamentos, sem grana, com trabalho sem expressão, né? E ele assistia a uma luta, né, uma luta de boxe de um desconhecido contra o campeão Muhammad Ali, e ele resolveu criar esse roteiro. Todos já sabem, né, da história, né, tantos outros vídeos que falaram, mas assim, eu falando sobre a experiência, né, claro, muitos de vocês assistiram exaustivamente os filmes na TV, né? Até o primeiro filme, o Lutador, intitulado como mesmo Rock. Eu lembro que quando eu assisti na TV, né, me surpreendi bastante com o personagem, porque os outros passavam exaustivamente, né? O 2, o 3, o 4, né? Quando eu vi esse daqui, no domingo à tarde, né, esse personagem ficou na minha cabeça, né? Eu lembro muito bem, né, sei lá quantos anos, 10, 11 anos que eu tinha, né? Tanto que é um personagem que eu me identifico muito, né? Muitas das situações que ele é inserido dentro da história, eu passei, né? E eu acredito que muitas pessoas também se identificam. E é muito interessante porque temos aqui uma grande parte da história do cinema, né? E ele, tanto que ganhou o Oscar, né? Como vocês veem, ganhou o Oscar de melhor filme, né? E ele foi indicado, junto com Robert De Niro e outros tantos, né? No filmaço Taxi Driver, né? Nós vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Que mudou, alavancou a carreira dele, né? E realmente esse daqui, eu considero, né, na minha opinião, os dois primeiros, né, assim, num nível bem parecido, né? Os dois primeiros, assim, naquela temática, naquela pegada mais setentista, né, que é 76, 79, né? Aquela atmosfera suja que tinha na época, né, dos filmes de contracultura. E é justamente aqui, até num documentário, o próprio cineasta Quentin Tarantino definiu muito bem como Stallone fez com o seu personagem. Os dois primeiros, ele constrói um anti-herói, né, contra todas as diversidades, né, aquelas pessoas que não têm muita oportunidade, né, dentro da sociedade e cresce ali, nasce, cresce e se desenvolve dentro assim, do anonimato, né? E no 3 e no 4, que são os mais conhecidos aí, inclusive eu vou falar sobre o 4 principalmente, ele transformou, segundo o Tarantino, o personagem do Rocky Balboa num herói dos quadrinhos. Eu achei muito legal essa relação que ele fez, né? E falando assim, o Rocky 4 é o meu filme preferido da franquia, né? Em diversos momentos assim, ele me ajudou muito, né? A temática dele ali, de enfrentar todas as adversidades, de poucos acreditarem em você e realmente assim aguentar todos os golpes, né, que ele aguentou na grande luta contra o Ivan Drago, né, o soviético, e até temos ali Dolph Lundgren interpretando muito bem, né, um lutador robótico, né, um lutador high-tech, e o próprio Lundgren é grato, né, ao Stallone por ter escolhido ele o papel que alavancou a carreira dele. Então, se for ver, tem muita coisa da história, né? Temos aqui o Mr. T, né, que saiu lá da Esquadrão Classe A, né? E interpretou o famoso BA. Né? Não tem papéis de tanta relevância assim, no cinema, mas aqui ele ficou marcado. E temos o famigerado, né? É o filme mais fraco da franquia, né? O Rock 5, mas ele tem uma história bem densa, bem dramática, né? Onde você vê ali
o Paul, interpretado pelo finado Burt Young, que infelizmente faleceu ano passado, assim como o Carl Weathers, né? Nós já vamos falar sobre eles. Ele assinou uma promissória em branco, né, para um acionista e levou toda a grana que ele tinha no banco, né, sobrando apenas os bens. E aparece uma outra oportunidade com o Tommy Gunn, né, uma promessa, uma jovem promessa, interpretado pelo finado pugilista Tommy Morrison, né, que ficou conhecido na época como a Grande Esperança Branca. É um lutador talentoso que surgiu na época entre os lutadores negros que sempre dominaram o cenário do boxe, né? E infelizmente ele também faleceu, né, ali por volta dos 40 e poucos anos. E tem também o filho do Sylvester Stallone interpretando seu filho, Rock Jr., né, que também, Sage Stallone, que infelizmente faleceu com 36 anos também, que era ator e produtor de cinema. Então aqui nós temos uma vasta história, né, do cinema e da vida, né, do Stallone. Né? Temos aqui no primeiro filme, temos a primeira esposa dele fotografa todas as cenas, né? E você vê as escolhas que tem, né? Taylor Shire, que tinha feito o Poderoso Chefão 1 e 2, né? Ela que é irmã do grande cineasta Francis Ford Coppola. Então, a escolha certeira. Quando ele escolheu o Carl Weathers na audição, Weathers, né, que infelizmente nos deixou ano passado, falou assim: quando vocês trouxerem um ator de verdade, aí eu contraceno. Daí o Stallone, no alto da sua sabedoria naquele momento ali, ele falou assim: é essa atitude que eu queria, você está contratado. Né? Ele queria um lutador arrogante, né, pretensioso, né, vaidoso, né? Acho que é por isso que ele escolheu acertadamente o nome Apollo, né? E realmente o elenco foi escolhido a dedo. Nós temos aí também Burns Meredith, né, o Mickey, que ali tinha feito sucesso interpretando esse aqui é o Box, interpretando o Pinguim, né, naquela série, o Adam West, né, de 1966. Então um elenco de primeira, né, realmente. E é um personagem assim que me marca. E toda vez que eu assisto, o impressionante é que não tem como, parece que cada pancada que ele dá, a gente dá pancada junto com ele. Cada pancada que ele leva, a gente leva também junto com ele. É impressionante. Cada luta você sabe o que vai acontecer, né, em cada round, mas você torce por ele. É impressionante. A construção dos antagonistas também, né, cada um com sua história. E daí ele teve também a ideia de 30 anos após o primeiro filme, fazer o Rock Balboa, que é um filme memorável também, para fechar com chave de ouro, porque ele mesmo falou que Rock 5 não fechava com chave de ouro a história desse pugilista. É claro, depois tem o spin-off Creed, que nós vamos falar num outro vídeo, né, que é considerado um spin-off dentro da história do Rock Balboa, que estamos focando nele. Né, e na franquia Rock. O interessante é que quando eu adquiri esse box em 2005, né, está bem conservado, eu tive mais contato com os filmes legendados. Eu falo para vocês, é uma experiência ímpar. Você poder assistir, ouvir a voz dos atores, né, a atuação deles, né, e você passa a ver, eu passei a ver assim, assistindo, que dentro dessas histórias, desses personagens, né, a construção desses personagens, né, durante esses 6 filmes, o box acaba se tornando apenas um detalhe, apenas o plus, né, ali para encerrar o filme, né, para fechar com chave de ouro. Porque é tanta história interessante que o esporte às vezes acaba sendo menos importante, sendo importante, é claro, com certeza. Né? Pois é um filme, é um drama esportivo, né? São filmes de drama esportivo. Tem aqui uma temática mais no 3 e 4, assim, mais aventuresca, né? No 4 tem basicamente ali clips, né? Com músicas sensacionais ali, como Burn Heart, né? E não podemos esquecer de falar Eye of the Tiger, né? Survival, né? E cada filme tem suas músicas, né? Eu gosto muito do 2, você considera ele a altura do primeiro, porque ele é a redenção do
personagem. Por isso que tem a música Redemption, que é uma música sensacional, que já toca no começo e depois do final. Né? Rock 2 Revanche. Nem precisava ter colocado a Revanche, né? Rock 2. Né? Eu considero os dois à mesma altura. Né? Muitos críticos não consideram, mas para mim, especialmente, estão à mesma altura os dois, sensacionais. E o que é mais importante é vocês colocarem a experiência de vocês, né? Porque tudo que eu falar sobre essa franquia, memorável, como eu falei, repito, a minha franquia preferida do cinema, é chover no molhado, porque todo mundo já falou, todo mundo já sabe, até os mais novos, acredito que resgatando através da franquia Creed, né? Até agora 3 filmes, né? Acredito que um quarto vai sair, é chover no molhado, falar sobre essa franquia memorável, tem seus pontos altíssimos, pontos mais baixos, normal, mas o interessante é você seguir a história dentro da temática desse personagem. E como eu falei, assista o áudio original, legendado, principalmente o que eu vejo assim, o Rock 4 eu não consigo assistir mais dublado. Faz muito tempo que eu não assisto, porque a dublagem é excelente, né? Os dubladores são excepcionais, né? Mas eles tiraram um pouco da ambientação, daquele clima, assim, de hostilidade entre Ocidente e Oriente, né? Estados Unidos e a antiga União Soviética. Tem um momento ali do luto, e não podemos esquecer também uma última sacada do Stallone, né? Que em 2021 ele refez o Director's Cut, ele titulou Rock 4, Rock vs Drago. Ele tirou todas as cenas mais cômicas, que para mim não atrapalham. Muita gente fala que atrapalha. Eu acho que assim, eu acho interessante quando você coloca cenas mais cômicas, mais leves, antecipando a tragédia que por vir. Como aquela cena do robô que tem uma cena descontraída, não atrapalha em nada, criaram um mito em cima disso, aí que não faz sentido. Mas ele tirou essa cena e focou na amizade entre Rock e Apollo. Né? É difícil encontrar esse filme, eu acabei assistindo ele só, não consegui colocar a legenda, assisti com áudio original, acabei perdendo alguns diálogos, né, porque tem cenas inéditas que ele colocou nesse filme, e tem cenas ali da luta que eu não sei por que o Stallone, há quase 40 anos atrás, não colocou, que são sensacionais, são de arrepiar realmente, né, por isso que é considerado uma das lutas mais memoráveis. Cada filme tem a sua luta importante, né? Até a própria luta com o Tommy Gunn, né? na rua, né? Para defender o Paul e seu cunhado. Eu faria a mesma coisa que ele, né? Claro, sabendo bater como ele. Eu faria a mesma coisa que ele, eu falaria assim, ó, meu ringue é lá fora, eu falaria. E ele não gostou no final e tal, por isso que ele acabou fazendo Rock Balboa, enfrentando o campeão atual, que é bem mais novo que ele. Mas aí depois nós tivemos aí recentemente a série Cobra Kai, né? E nós ainda vamos falar sobre ela, né? Um spin-off de Karate Kid, né? Também vamos falar dessa franquia. Nós tivemos uma luta entre adolescentes numa escola que quase causou a morte de um, então a luta do Rock contra o Tommy Gunn, não tem nem o que falar. Reclamar dela também é demais depois do que aconteceu na série Cobra Kai, né? Mas olha, franquia memorável, sensacional. E eu quero que você fale da sua experiência aí, como assistia, se você assistiu legendado, né? Mas o que eu falo, eu sugiro para vocês assistirem legendado, que é realmente uma experiência ímpar, né? E eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo aqui do canal Resenharte, que eu estou começando agora. A cada vídeo eu vou trazer as temáticas diferentes aí dentro da arte. Não só do cinema, música e tantos outros, né? Trazendo experiências minhas. Não dá para estender muito aqui, mas resumindo, é isso, né? Falando sobre essa franquia memorável. E fale logo abaixo aí o que vocês acham dessa franquia sensacional. Partilhe as suas experiências conosco.